toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Elton, o palhaço encontrou a Malu no carnaval e viveram felizes para sempre. Cara, o palhaço encontrou a Malu e teve uma decepção porque era o Malu. Essas coisas de carnaval, né? E aí não acabou bem a história, infelizmente. Mais um coração partido nessas fantasias de carnaval, entendeu? Malu é um nome bem neutro, né? Maluco, sei lá. Pode ser Maria Lúcia, pode ser Márcio Luciano, né? Pois é. Foi mais pensado aí. Saudoso. Marco Luciano, pronto, assim, acabou. Bom, e, cara, mas assim, ainda que, tipo, zoando liberais e tal, o brasileirinho sempre conseguiu falar muito com o pessoal da direita brasileira, né? E eu queria saber como é que você enxerga a situação política brasileira e mais especificamente do bolsonarismo hoje, né? Porque, tipo, muito da direita brasileira, assim, se é que dá para dizer que existe direita brasileira, existe mesmo o bolsonarismo, né? Cara, eu sempre achei, assim, não dá para você falar... Tipo, a direita já participou de maneira séria e respeitável do discurso, né? Escrevendo em jornais e participando do debate. Mas o tempo foi passando e a gente meio que perdeu... Eu acho assim, só dá para falar de direita se você tiver pais de família que depois da missa eles se encontram no consistório da igreja e começam a trocar ideia. Que era o que você tinha antes, sabe? Era uma rede não estatal, também não era nada ligado a empresas e tal, era realmente uma rede de famílias que se comunicava e trocava ideia e tal. E isso acabava gerando um ecossistema que dava para você chamar assim de direita, né? Então você tinha... e que não tinha nem esse nome, né? Quer dizer, depois dos anos 60 começou a ficar muito demarcado esses dois polos, assim. Mas sem isso é muito difícil, porque hoje em dia a gente agora está tendo uma retomada, né? Tem muitas conversões acontecendo, mas é um trabalho mais lento. Então, durante muito tempo, eu achei isso também, assim, você tinha uma figura centralizadora que atraía as indignações, as frustrações de uma parcela muito grande do país que deixou de se ver, né? Deixou de se reconhecer na mídia, nos jornais e tudo mais, que era o Bolsonaro. E o Brasileirinho, quando surgiu, acho que só podia ter surgido naquela época também, porque foi um jeito da gente dar um certo alento para muita gente de duas maneiras. Primeiro, da pessoa falar assim, cara, eu não sou louco, então, tipo as coisas que eu penso têm um sentido de ser, né? E de você poder mostrar que, apesar de, enfim, de eu estar falando isso sobre um programa que tem um cara com uma máscara de gato e outro com uma cara pintada de palhaço, mas que nós éramos pessoas normais, sabe? Não necessariamente a fantasia uniforme da direita conservadora, da gravata borboleta e tudo mais, que a gente sacaneou isso durante muito tempo e tal, mas que apenas pessoas normais que estavam começando a notar que as coisas estavam ficando muito à la Bangu, sabe? Estavam começando a ficar muito, muito louco, muito insano. E tanto que muito do feedback que a gente recebia na época era tipo, não, nem acredito que é um canal de direita e tudo mais, e é desse jeito, né? Tudo bem que a gente forçava a mão um pouquinho e ficava meio maluco demais até, mas eu acho que nas conversas que a gente tinha, ficava meio evidente que nós eram só dois caras, assim, meio... um pouquinho a mais de experiência, mas é só pela idade também, você vê muita coisa mesmo que você vai envelhecendo e tal, e tanto ele quanto eu sendo do Rio, né? Então, que é um lugar que é um enclave, assim, de esquerdismos e de AIDS e coisas do tipo. Então, assim, foi um momento, tipo assim, pessoas normais, eu posso ir para esse lado e ser uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa apenas que nota que as coisas estão ficando meio estranhas. Eu acho que foi por aí, assim, dar para a direita um pouquinho desse cachê cultural, assim, até porque também a gente falava de filmes legais e música e tal, coisas que antes só a esquerda aparentemente tinha esse cachê de nós somos os caras da cultura e tudo mais.
E a gente mostrou que não era bem assim, né? E no final, eu acho que o que acontece muito também é que deve ter muita gente, e eu escuto isso, né, de gente que trabalha no audiovisual e tudo mais, que sim, mais conservador e é mais direito, só que não fala, né? Não fala nada porque, enfim, está cercado de num ambiente hostil, né? Então, acho que nesse sentido foi um momento, assim, de você tirar o sapato apertado e dar aquela relaxada e falar, pô, não tô maluco, apesar dos embaixadores da parada serem os malucos meio esquisitos falando um monte de abobrinha e tal. Sim. Mas ainda assim, como é que você enxerga o negócio hoje? Você acha que, tipo assim, o bolsonarismo tá com os dias contados, tá entendendo? Como é que você enxerga, tipo, para o futuro? Não precisa acertar a previsão, não. Pode falar o que você acha. Aqui a gente já errou várias vezes. Já postei até um palio branco 97 na eleição do Milei. Cara, a gente tem aquela frase lá que fala que a gente não corre o menor risco de dar certo, né? Então isso tira um pouco o peso dos ombros assim, na hora de fazer previsões. Mas eu acho que, por um lado, você tem uma carapaça externa assim, de muita complexidade. E, de fato, se você for levar apenas pelo discurso institucional, trata-se de uma situação muito complicada, que passa por todo o pensamento que refundou a política nacional nos anos 80 com a nova Constituição e todos os arranjos que foram sendo feitos e, enfim, o modo como isso foi progredindo para a maior independência do Superior Tribunal e coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo que você tem esse lado que é extremamente complexo e eu nem teria realmente capacidade para entrar muito por esse lado, por outro lado, as coisas ficaram muito simples também. Muito, muito simples. No sentido de que muito do que acontece hoje que está na página de política, na verdade deveria estar na página de polícia. É uma outra coisa que está acontecendo, só que ainda usa os mantos e os paramentos externos de uma oficialidade, de uma coisa mais, enfim, oficialesca, né? Mas o que está acontecendo mesmo é apenas o que sempre acontece. Assim, primeiro que a gente se ilude muito, novamente aquela história do brasileiro acreditar muito no personagem, né? Então você tem assim, estamos vivendo agora os anos de ouro da democracia liberal, estamos tendo transferência de poder, começa a ficar um papo meio estranho, né? Se você tem transferência pacífica de poder, dá para imaginar que tá tendo uma transferência de poder entre amigos, entre uma galera que mal ou bem consegue se entender ali, né? E o Bolsonaro, ele mostrou como isso é uma coisa que você fala para se tranquilizar da natureza real da política, quando vem um cara que é um elemento totalmente externo, né, daquele esquema que estava lá, e o modo como esse corpo reage quando esse elemento externo entra, né, que foi uma loucura, né? Não preciso nem mencionar todas as coisas que aconteceram, as reações de insanidade, as pessoas cortando suásticas no próprio corpo para dizer que estava sendo atacado por nazistas, e o próprio Bolsonaro levando uma facada e tal. Então, eu acho que o momento mais de clareza assim, que você teve do que é realmente o jogo, que é o jogo, novamente, é muito simples. Não para entrar por esse lado, que eu realmente não tenho conhecimento para discorrer muito sobre isso, mas o pouco que eu conheço, por exemplo, de Carl Smith, que é uma leitura extremamente simples do negócio. Olha, você divide que o campo da política é uma disputa de poder, e você tem os amigos e tem os inimigos. É isso que é, né? Então, por esse lado, eu acho que é muito simples o que está acontecendo. Tem... política, no final, é uma troca de cadeiras, né? Você realmente fala de alguma mudança política quando você troca as pessoas que estão exercendo certas funções e tudo mais. Então, hoje em dia, em perspectiva política no Brasil, eu acho que é muito simples. Só é difícil, e na verdade, eu acho que é impossível, seria remoção física. A gente estaria falando de remoção física, né? Que é o normal, na verdade, assim. Novamente, essa história do brasileiro comprar pacotes de ideias e tal, que não necessariamente servem para a gente, mas acreditar nessa história da democracia liberal e de eleições e tudo mais. Mas se você olhar a história da América Latina depois da independência dos países da América Latina, a expressão República de Bananas não existe por acaso, não foi uma loucura que deu na cabeça de alguém. Existe uma característica definidora das repúblicas de banana, que são esses lugares meio instáveis, assim. Os caras vão lá, fazem uma nova constituinte, aí dura 30 anos, que é mais ou menos o tempo médio que duram essas tentativas aí, até que começam a acontecer de novo essas erupções de insatisfação e tudo mais.
Então, assim, a nossa natureza é isso, a gente ficar pulando de crise em crise em crise. Então, assim, por um lado muito complexo, mas por um lado muito simples. Só que eu acho que esse lado simples, nós estamos hoje em dia impossibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Assim. Se existe um elemento na política que faz as coisas acontecerem, né, que no final é a força, né? Os nossos personagens, os nossos agentes que seriam responsáveis por esse lado, não parecem estar muito incomodados ou a fim de fazer alguma coisa a respeito, ou eles estão bastante satisfeitos com as suas pensões de R$80 mil por ano e esse Brasil paralelo em que eles podem viver lá afastados da vida real das pessoas, né? Então, não sei, a impressão que eu tenho é que a gente está numa época assim, meio de uma paralisia mórbida, uma espécie de morte que não se admite. E aí você tem uma espécie de cadáver ali, que você tenta meio que manter os membros ali mais ou menos colados, mas os sinais de putrefação já estão mais do que evidentes, né? Uhum. E tem aquela frase que Cristo fala, que você não bota remendo em pano velho, né? Porque o pano velho rasga, ele não aguenta os remendos. E eu acho que à medida que você vai tentando remendar, a própria natureza desse sistema meio que... Talvez, no melhor dos cenários, em algum momento tivesse, né, uma espécie de ruptura e tal. Mas hoje em dia eu acredito que se for ter alguma coisa assim, teria que contar com a ajuda de um agente externo, né? Que é mais ou menos o que a gente tá vendo com essas tretas aí que estão acontecendo com os Estados Unidos e tal, mas que também não sei, eu não conheço realmente o que está acontecendo a fundo e tal. Então, complicado. Os Estados Unidos é um aliado meio cruzeta de se ter, assim, né? Porque, tipo, o maluco lá o poder muda de mão mesmo, né? Assim, tipo, em 4 anos a parada tipo vira uma chave e entra o maluco com uma orientação completamente diferente, e aí a política externa tipo muda total. Não sei que, tipo, em alguns momentos eles conseguem, mesmo com a troca de presidentes, manter certas continuidades, né, lá fora. Mas como foi o caso do Afeganistão, né? Tipo, o Afeganistão a galera ocupou e conseguiu manter por um bom tempo, até que aí, meu irmão, chegou o trompete e disse, vou sair. Chegou o Biden e disse, tá bom, então vou embora. E aí você fica, né, pau, assim. Essa parada de contar com os Estados Unidos é complicado. Sim, com certeza. Veja que o próprio Trump é um outro exemplo disso. Era um cara de fora e causou toda uma reação extremamente, né, histérica, como ainda causa. E esses são os momentos que você vê, isso é uma troca de poder. Quando o poder está para jogo de verdade, esses são o tipo de coisa que acontece, né? Uhum. Os caras, o plano dos caras era que a cabeça do Trump explodisse ao vivo, na frente de milhões de pessoas e tal. Não teria problema nenhum com isso. Não aconteceu por um milagre, sei lá e tal, mas é isso que realmente está em jogo, né? E todo o discurso iluminista, né, dos ministros iluministas, tudo isso que eles falam é só uma tentativa cada vez mais canhestra, assim, evidente de que não se trata disso, né? No final é um grupinho que quer manter as suas regalias de grupinho e tal, e ficou muito puto com a ideia de que um outro grupinho pudesse chegar aí. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.